Olá a todos, hoje irei analisar a 10ª partida do Mundial de Xadrez. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Dessa vez, Magnus Carlsen joga de brancas e inicia a partida com E4. Carjaquim responde com E5. Siga então cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Novamente a Ruy Lopes, cavalo F6, defesa Berlim. D3 para defender ali o peão de E4 e também para abrir para o bispo de C1 se desenvolver. Bispo C5, botando um bispo aqui nessa diagonal, mirando aqui a casa de F2. C3 para controlar aqui a casa de D4 e talvez um futuro avanço aqui de peão para D4, sendo apoiado aqui pelo peão de C3 e também pelo cavalo de F3 e pela dama. Roque, bispo G5, cravando o cavalo, H6, pedindo resposta para o bispo volta para H4, bispo E7, e agora o cavalo não está mais cravado e pode sair. Roque, D6, já colocando mais um defensor para o peão de E5 e também abrindo aqui para que o bispo de C8 se desenvolva. Cavalo de BD2, cavalo H5, ameaçando aqui, se caso as brancas fazem outro lance, bispo toma H4 e após cavalo toma H4, a dama aqui ganha o bispo. Então bispo toma E7, dama toma E7, cavalo C4, cavalo F4, aproveitando aqui que as brancas não tem nenhuma casa controlando a casa de F4, nenhuma peça, desculpa. Cavalo E3, dama F6, G3, tirando ali o cavalo de uma importantíssima casa, que o cavalo aqui em F4 está bastante forte, então o cavalo vai para H3, rei H1, cavalo E7, tentando manobrar seu cavalo, vindo aqui para G5, colocar ele aqui para controlar casas centrais após aqui o cavalo G5 e também tentar um ataque aqui na ala do rei. Bispo C4, C6, talvez para preparar um futuro D5, sendo apoiada pelo peão de C6 e também pelo cavalo aqui de E7. Bispo B3, já antecipando um lance, já que, por exemplo, as negras poderiam aqui avançar e o bispo teria que voltar, então as brancas já voltam de uma vez o bispo e colocam o bispo para B3, cavalo G6, dama E2, A5, A4, bispo E6, bispo toma E6 e F toma E6. E agora as brancas, após aqui trocar o bispo com as negras, elas ativam aqui a torre das negras e a torre junto com a dama está ameaçando ali o cavalo. Aqui voltando, uma possível aqui variante também poderia seguir cavalo D2, bispo toma B3, cavalo toma B3, torre de F8. Seguiu então bispo toma E6, F toma E6, cavalo D2, saindo do ataque da torre da dama. D5, aqui as negras poderiam empatar a partida, já que após cavalo toma F2 cheque, rei G2, cavalo H4 cheque. Se as brancas tomarem aqui, as negras podem jogar dama G6, cavalo G4, cavalo toma G4 e rei H1, e a estrutura de peões da ala do rei das brancas está totalmente ruim e as negras aí tem uma boa vantagem.
Então não seria bom tomar ali o cavalo de peão. Correto seria rei G1, cavalo H3 cheque e aqui cheque perpétuo. Voltando então para a partida, D5, dama H5, ameaçando um cavalo de H3, cavalo então vai para G5, saindo do ataque, H4, fazendo com que o cavalo saia de G5, cavalo F3, cavalo toma F3, dama toma F3, dama toma F3, torre toma F3, e aqui eles simplificam bastante a posição. Rei G2, colocando o rei numa casa mais forte, já que ele em H1 está bastante fraco. Torre F7, saindo do ataque do rei, torre de F1, H5, controlando aqui a casa de G4 para o cavalo não se desenvolver aqui, por exemplo. Cavalo F1, rei F8, cavalo D2, rei E7, torre E2, rei D6, cavalo F3, torre de A F8, cavalo G5, atacando a torre sai para E7, torre de A E1, torre de F E8, cavalo F3, cavalo H8, D4, toma D4, cavalo toma D4, G6 e torre E3. Aqui uma possível variante seria, por exemplo, B4, e aí após A toma B4, S5 cheque. O correto aqui seria rei D7, seguindo aí de C toma B4. E as brancas têm uma leve vantagem. Aqui, se por exemplo rei C5, teria aí cavalo B3 cheque, rei B6 e C toma B4. E as brancas aí têm uma vantagem muito boa, já que o rei das negras está bastante fraco aqui e as peças aqui das brancas estão mais livres para jogar, enquanto que das negras aqui o cavalo está bastante fraco aqui em H8 e as torres aqui não acham uma boa posição para tentar algum ataque. Voltando então para a partida, torre E3, cavalo F7, S5 cheque, rei D7, torre F3, cavalo H6, torre F6, ameaçando o peão, torre G7 defendendo, B4, A toma B4, C toma B4, cavalo G8 ameaçando a torre volta para F3, cavalo H6. Talvez as negras aqui podem tentar explorar essa casa aqui de G4, ou também vir aqui jogar um cavalo F5, A5 para evitar aqui o avanço do peão e controlar ali a casa de B6, cavalo F5, cavalo B3, rei C7, cavalo C5. E agora o cavalo está muito forte aqui, atacando aqui esse peão de E5, de E6 e o peão aqui de B7. Rei B8, torre B1, rei A7, torre D3, torre C7, torre A3, cavalo D4, torre D1, cavalo F5, rei H3. Cavalo H6, F3 para controlar aqui a casa de G4 para o cavalo aqui não vir. Torre F7, torre D4, cavalo F5 ameaçando ali a torre sai para D2. Torre H7, torre B3. Aqui foi jogado torre de E7, torre de DD3, torre H8, torre B1 e foi jogado
torre de HH7. Um lance aí bastante ruim. Aqui, por exemplo, poderia seguir rei A8, B5, C toma B5, torre toma B5, torre C8. E após torre C8, as brancas aqui não podem jogar um torre B6, ameaçando aqui o peão, já que se caso torre B6, torre toma C5. E aí G4, cavalo H6, torre de B3, cavalo F7, A6. E nessa posição as brancas têm uma vantagem, porém não é decisiva, mas pode se converter em vitória, já que esse peão aqui de B7 está praticamente caído, né? Foi jogado torre de HH7, que foi um lance ruim, já que a ideia das brancas aqui é jogar um B5, como foi jogado na partida. C toma B5, torre toma B5. E aqui a ideia das brancas é jogar um torre B6 e ameaçar aqui esse peão aqui de E6, já que se a torre aqui tivesse aqui nessa coluna, a torre aqui poderia defender jogando aqui um torre E8, né? Ajudando aqui a defender junto com a torre de E7. Mas porém ele decidiu dobrar aqui as torres e agora a torre aqui não pode defender esse peão. D4 e agora torre B6 e o peão ali não pode ser defendido, né? Torre C7, cavalo toma E6. E agora as brancas têm uma vantagem decisiva, já que elas estão muito melhores na posição. Conseguiram ali um peão e suas peças estão bem mais na ofensiva do que as negras. Então seguiu torre C3, cavalo F4, defendendo a torre e também ameaçando ali o peão de G6. E aí torre de HC6, cavalo D5, fazendo um ataque duplo ali nas torres. E aí seguiu torre toma D3, cavalo toma C7, rei B8, cavalo B5, rei C8, torre toma G6, ganhando aí uma peça, torre toma F3, rei G2, torre B3, cavalo D6, cheque, torre toma D6, torre toma D6, torre E3, atacando peão, peão avança para ser defendido pela torre, rei C7, torre toma D4, torre toma E6, torre D6, torre D5, desculpa, torre H6 defendendo o peão, rei F3, e aí rei B8, rei F4, e as brancas aí podem jogar um rei G5, atacando aqui a torre e o peão. E aí seguiu rei A7, rei G5, rei H8, rei F6. E aqui Cajaquim desiste, já que as brancas aqui, além de ter um peão a mais, ela provavelmente aqui esse peão vai cair, já que, por exemplo, após rei F6, as negras aqui fazem um lance qualquer, por exemplo, um rei A6, e aí podem jogar aqui um rei G6, atacando ali o peão junto com a torre.
ou também melhor ainda um rei G7, e aí a torre teria que sair e ganharia aqui outro peão, e esses dois peões aqui não vão, as negras não vão conseguir parar e com certeza vão se promover aqui e vencer na partida. Então é isso, pessoal, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Até a próxima.